Fala, nação tricolor! O clima é de atenção máxima nos bastidores do Bahia, e não é por menos. Depois de uma classificação na Copa do Brasil que, convenhamos, foi mais suada do que deveria, o sinal de alerta tá ligado, e não só dentro de campo, viu? Fora dele, o burburinho é grande, e as decisões que forem tomadas agora podem definir o rumo do esquadrão tanto no Campeonato Brasileiro quanto nessa caminhada valiosa rumo ao título nacional que mais distribui premiação em dinheiro. Vamos direto ao ponto. A classificação contra o Retro, apesar de ter garantido o Bahia nas quartas de final, acendeu uma luz amarela. O time venceu, sim, mas jogando um futebol abaixo do esperado, principalmente quando se olha o investimento feito e a estrutura que o clube tem hoje com o apoio do Grupo City. E é justamente isso que vem gerando debate nas arquibancadas, nas redes sociais e até mesmo entre os comentaristas que acompanham de perto o dia a dia do clube. O Bahia precisa urgentemente de reforços. A Copa do Brasil oferece uma chance de ouro. Só por ter avançado às quartas, o Bahia já embolsou mais de 4.700.000 reais. E se continuar avançando, esse valor cresce de forma absurda. Chegar à semifinal rende quase 10 milhões. E se for finalista, mesmo sem levantar a taça, o clube já garante mais de 37 milhões. Agora, se o título vier, aí é um prêmio de mais de 77 milhões de reais. Juntando tudo, esse torneio pode render mais de 100 milhões em premiações diretas. Isso sem contar visibilidade, bilheteria e valorização de elenco. É uma oportunidade única. E quando a gente vê gigantes como Flamengo, São Paulo e Palmeiras já eliminados da disputa, fica claro que o caminho está mais aberto do que nunca. Mas para aproveitar essa chance, o Bahia não pode continuar cometendo os mesmos erros do passado. Ano passado foi um exemplo claro do que acontece quando se ignora o alerta. O time caiu drasticamente de rendimento no segundo semestre e quase pagou caro. Rogério Ceni, na coletiva mais recente, deixou bem claro que a preocupação com o desgaste físico é real. O elenco sente. Lesões acontecem. A maratona de jogos pesa. E com um plantel que, apesar de ter bons nomes, ainda é curto em termos de opções de qualidade no banco, o risco de uma nova queda de rendimento é altíssimo. O próprio treinador foi sincero ao dizer que o clube precisa de energia nova, principalmente no setor ofensivo. Ele falou da importância de recuperar jogadores que estão no departamento médico, mas também deixou claro que está contando com a diretoria para trazer pelo menos mais uma peça de ataque que chegue para jogar. E aí entra o nome de Cadu Santoro, diretor de futebol, que está rodando o país e até fora dele em busca de reforços. Ceni sabe que o segundo turno do Campeonato Brasileiro é mais difícil. As equipes se estudam mais, os jogos ficam mais truncados, o desgaste físico aumenta e os times que não têm um elenco robusto tendem a sofrer. E é isso que preocupa a torcida. A atuação contra o Retro, assim como as exibições recentes no Brasileirão, mostram um time que parece cansado, travado. Jogadores que já mostraram qualidade antes agora parecem estar sentindo o ritmo. E isso não tem a ver só com parte tática, não. Tem muito de desgaste mental e físico. Por isso, reforçar não é luxo. É necessidade. E não estamos falando só de quantidade, mas de qualidade. Jogador que chegue para resolver. Que aumente a competitividade interna. Que possa decidir jogos grandes, especialmente agora que o Bahia vai encarar pedreiras daqui para frente, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. O torcedor, claro, já percebeu isso. Nas redes sociais e nos programas esportivos, o descontentamento é cada vez maior. A cobrança por reforços vem sendo constante. E não é só por causa de atuações irregulares. A insatisfação tem a ver também com o nível de investimento feito em algumas contratações recentes, que até agora não entregaram o que se esperava. Um caso que chamou bastante atenção foi o de Diego Rosa. O volante, que chegou ao Bahia vindo do Manchester City com um investimento de mais de 12 milhões de reais, teve o contrato rescindido e foi repassado ao Apoel, do Chipre. E o mais surpreendente, essa saída foi de forma definitiva. Ou seja, o Bahia não só encerrou o vínculo como abriu mão de qualquer vitrine futura com o jogador no futebol brasileiro. É um negócio que levanta muitas perguntas.
Houve compensação financeira? O clube manteve percentual de uma possível venda futura? Ou simplesmente abriu mão de recuperar o investimento? Diego Rosa tinha contrato até 2027. Era visto como uma aposta de longo prazo, mas teve pouco espaço no Inter, onde estava emprestado, e agora sai por uma porta dos fundos. Um prejuízo considerável, que só reforça a necessidade de critério absoluto nas próximas movimentações de mercado. O Bahia não pode errar de novo. Cada contratação errada custa caro, não só financeiramente, mas dentro de campo também. E essa necessidade de reforçar o elenco ficou escancarada nos comentários pós-jogo. Durante uma análise feita por membros da bancada esportiva, um dos pontos mais repetidos foi que o Bahia passou, sim, de fase, mas sem convencer. E isso, contra adversários modestos como Paysandu e Retro. E aí, vem o alerta: se o time já sofre contra equipes de divisões inferiores, como vai reagir quando enfrentar adversários de Série A, em mata-mata, valendo vaga em semifinal ou final de Copa? O nível vai subir. E com esse elenco atual, o risco de cair no meio do caminho é enorme. Teve até torcedor dizendo que o time está sem tesão, apático, jogando sem vibração. E se a questão não é física, então é mental. E se for mental, precisa mexer no elenco, trazer gente nova, com fome de bola, que chegue para contagiar o grupo. Não dá mais para esperar. O Bahia precisa se antecipar aos problemas e agir agora, enquanto ainda tem tempo. Não dá para repetir os erros do ano passado. O clube tem estrutura, tem gestão, tem dinheiro entrando. O que falta é ação rápida e assertiva. Do ponto de vista estratégico, essa Copa do Brasil é mais do que um torneio paralelo. É uma rota alternativa para um título nacional. Um atalho para Libertadores. Um baú cheio de grana esperando quem souber aproveitar. São apenas 4 jogos até a final. 2 confrontos. É o famoso se vacilar, dança. Mas se montar um time competitivo, com peças de reposição à altura dos titulares, o Bahia tem totais condições de sonhar grande. Ainda mais agora, com a eliminação de gigantes do futebol nacional. A chance é real. Mas tem que querer. E querer significa investir. Não dá para depender da sorte. E não é só a imprensa e a torcida que estão enxergando isso. O próprio Rogério Ceni, apesar de suas palavras medidas, demonstrou preocupação. Ele sabe que, com esse calendário apertado, não dá para jogar quarta e domingo com os mesmos 11. Ele falou de lesões, da necessidade de dar descanso e da dificuldade de manter o padrão de jogo quando as peças de reposição não entregam o mesmo nível. É uma leitura honesta. E, no fundo, um pedido indireto por reforços. Ele quer brigar lá em cima, quer disputar títulos, mas sabe que com o que tem hoje, o risco de o time ficar pelo caminho é grande. E vale lembrar, o Bahia é um dos clubes que mais investiu nos últimos anos. A chegada do Grupo City elevou o patamar. Hoje, não dá mais para pensar pequeno. O torcedor se acostumou com outra realidade. Um elenco mais encorpado não é mais sonho. E como se não bastasse a questão dos reforços, ainda tem a exigência de uma resposta em campo já no próximo jogo. O torcedor vai lotar a Fonte Nova. Vai apoiar, como sempre faz. Mas também vai cobrar. O time precisa mostrar mais vontade, mais intensidade, mais competitividade. Se o elenco está cansado, a diretoria tem que agir. Se os jogadores estão sentindo, precisa ter alguém pronto no banco para entrar e mudar o jogo. É assim que se vence campeonato. Com elenco. Com reposição. Com coragem para agir no momento certo. E quando a gente fala que o momento é agora, não é figura de linguagem. O Bahia tem uma janela de transferências aberta, uma fase de quartas de final da Copa do Brasil pela frente e um campeonato brasileiro que entra, justamente agora, no seu momento mais desafiador. E o que se viu diante do Retro foi, além de um futebol morno, um alerta coletivo. Porque quando o próprio torcedor começa a aceitar a classificação com um certo incômodo, algo precisa ser revisto. A frase que ficou martelando foi: passamos, mas com as calças na mão. E não é exagero. O clima, inclusive, é de cobrança interna também.
Há um desconforto visível até em quem defende o trabalho de Ceni com unhas e dentes. A sensação é de que o time perdeu o brilho, perdeu o ritmo. E aí, quando a apatia começa a se repetir em campo, não tem outra, o dedo aponta direto para a falta de profundidade do elenco. Um time que quer disputar em alto nível 3 competições ao mesmo tempo não pode depender de 2 ou 3 peças-chave para funcionar. E é por isso que a conversa sobre reforços deixou de ser pauta de bastidores e virou grito de arquibancada. Inclusive, o próprio Rogério Ceni usou a palavra energia mais de uma vez quando falou do que está faltando ao Bahia. E não é só sobre correr mais, é sobre ter opções de verdade para mudar o ritmo do jogo. Um atacante que entre e desequilibre, um meia que enxergue espaços que os titulares não estão vendo, alguém que chegue com aquela fome de quem ainda está conquistando espaço. Jogador com sede de bola, que entre para pegar a vaga mesmo. Hoje, o que se vê é um grupo curto, onde qualquer ausência importante vira um problemão. Basta ver o impacto das lesões recentes. Quando o Pulga não joga, o ataque perde mobilidade. Quando Jean Lucas não está em campo, o meio-campo perde intensidade. E os substitutos, mesmo se esforçando, ainda estão aquém. A situação chegou num ponto em que, mesmo classificado, o sentimento de parte da torcida foi de alívio, não de comemoração. E isso é preocupante. Porque um clube do tamanho do Bahia, com a estrutura que tem hoje, não pode ser tratado como zebra ou como coadjuvante. A responsabilidade aumentou. E quando você investe pesado, como o Bahia investiu, tem que cobrar retorno em campo. Classificar passando sufoco contra equipes de divisões inferiores não pode ser tratado como normal. Por isso a movimentação nos bastidores precisa acelerar. O que se diz nos corredores do clube é que há negociações em andamento, sondagens em curso, mas que a diretoria está tendo dificuldade em fechar nomes que venham realmente para agregar. E aí entra aquela velha questão, contratar por contratar não resolve. É preciso ser cirúrgico. E o Bahia não pode mais errar. Os investimentos recentes em nomes como Luan, Everaldo, Luciano Juba e agora até mesmo Diego Rosa, que saiu do clube antes de mostrar a que veio, ligam o alerta. Aliás, essa saída do Diego Rosa foi um verdadeiro enigma. Um jogador jovem, com contrato longo, que custou mais de 12 milhões de reais e que simplesmente rescinde para ir jogar no Chipre. E mais, segundo informações que circulam nos bastidores, o Bahia não deve sequer manter percentual em uma possível revenda. Se isso se confirmar, estamos falando de um prejuízo direto. Um jogador que poderia ter sido emprestado, valorizado, negociado com calma, acaba saindo por portas laterais, em uma operação que, no mínimo, precisa ser explicada ao torcedor. Porque quem paga ingresso, quem compra camisa, quem apoia o time mesmo nos dias ruins, quer entender para onde está indo o dinheiro do clube. Esse caso serve como exemplo de como uma má gestão de elenco pode impactar diretamente não só o desempenho em campo, mas a saúde financeira do clube. E o Bahia não pode se dar ao luxo de continuar errando. Ainda mais agora, com o caixa sendo alimentado por premiações robustas da Copa do Brasil. O caminho está desenhado. Há recurso. O que falta é execução. E, principalmente, agilidade. A maratona de jogos não vai dar trégua. E a tendência é que o nível de exigência aumente. Se nas oitavas o Bahia enfrentou adversários modestos, nas quartas o cenário muda. Os sobreviventes da Copa do Brasil são, em sua maioria, equipes da elite, com elencos mais robustos, mais acostumadas ao ritmo de mata-mata. Não dá mais para se apoiar na ideia de que o sorteio foi favorável. Até aqui, tudo bem. Mas daqui para frente, é jogo grande. É decisão. É camisa pesada. E aí, se não tiver elenco, dança. Outro ponto que merece destaque é a diferença gritante de desempenho entre titulares e reservas. O banco do Bahia hoje não oferece confiança. E isso é letal em um segundo turno de Brasileirão, onde lesões, suspensões e o próprio cansaço físico se acumulam. Times que brigam na parte de cima da tabela não podem depender exclusivamente de 11 nomes. É preciso ter no mínimo 18 a 20 atletas prontos para entrar e manter o nível. E hoje, o Bahia está longe disso. E a crítica não é gratuita.
ela vem carregada de preocupação. Porque o torcedor quer ver o Bahia voando. Quer ver o time chegando em semifinal de Copa, brigando por G4 no Brasileiro, sonhando com a Libertadores. E para isso, é necessário planejamento. É necessário ousadia. É necessário contratar. A coletiva de Rogério Ceni após o jogo foi, talvez, a mais transparente da temporada. Ele falou de forma direta sobre a queda de rendimento. Admitiu que o time precisa melhorar no setor ofensivo, que precisa de novas opções, que precisa de mais força. E mais do que isso, deixou claro que, sem reforços, vai ser difícil manter o padrão no segundo turno. E quem conhece o futebol brasileiro sabe, esse tipo de declaração, quando vem de um treinador experiente como Ceni, não é à toa. É, na verdade, um recado direto à direção. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deu uma declaração inesperada durante uma entrevista recente que rapidamente se espalhou pelos principais veículos esportivos do mundo. Em um tom descontraído, mas com clara admiração, o italiano mencionou o Sport Clube Bahia, destacando a evolução tática do time e a forma como vem se posicionando no cenário nacional. As palavras de Ancelotti foram suficientes para acender rumores e discussões nas redes sociais e programas esportivos, levando muitos a se perguntarem: o que estaria por trás desse comentário? Ainda que não tenha havido nenhum tipo de confirmação oficial, o simples fato de o técnico da seleção brasileira citar diretamente um clube como o Bahia, que embora tradicional, não costuma figurar no centro das atenções internacionais, gerou uma onda de especulações. Alguns analistas esportivos sugerem que Ancelotti esteja monitorando talentos do clube baiano para possíveis convocações futuras, enquanto outros acreditam que o comentário seja uma forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Rogério Ceni. Independentemente da motivação, a repercussão foi imediata, com jornais europeus destacando o nome do Bahia em suas manchetes, algo raro e que certamente mexe com o imaginário da torcida tricolor e do futebol nordestino como um todo. A possibilidade de um clube nordestino como o Bahia estar sendo observado tão de perto pelo comandante da seleção brasileira não apenas causa surpresa, como também acende esperanças em toda uma região historicamente subestimada no futebol nacional. Especialistas em futebol brasileiro afirmam que, ao citar o Bahia, Ancelotti pode estar sinalizando uma mudança de paradigma na forma como os clubes fora do eixo Rio-São Paulo são vistos. Para alguns, trata-se de um reconhecimento justo de um trabalho de reestruturação sólido, com investimento em categorias de base, profissionalização da gestão e adoção de métodos modernos de treinamento. A gestão do Grupo City à frente do Bahia tem sido considerada modelo por muitos, e talvez seja justamente isso que chamou a atenção de Ancelotti. Ainda não se sabe se o técnico italiano visitará Salvador pessoalmente ou enviará alguém de sua equipe técnica, mas o simples burburinho já coloca o clube em um novo patamar de prestígio. A torcida, sempre apaixonada, reagiu com empolgação nas redes, levantando hashtags e projetando sonhos de jogadores do elenco tricolor vestindo a amarelinha. Enquanto isso, dirigentes preferem manter a discrição, mas nos bastidores, o comentário de Ancelotti certamente está sendo tratado com a seriedade que merece. O fato é que o nome de Ancelotti tem peso no futebol mundial, e qualquer declaração sua costuma ter repercussão imediata. O técnico italiano, multicampeão por clubes como Milan, Real Madrid e Chelsea, não costuma fazer comentários aleatórios. Sua menção ao Bahia não parece ter sido algo casual, mas sim fruto de observação e interesse genuíno. A imprensa italiana chegou a sugerir que Ancelotti teria ficado impressionado com a movimentação ofensiva do time baiano em jogos recentes do Campeonato Brasileiro, especialmente pela intensidade e compactação defensiva mesmo diante de adversários mais tradicionais. Há quem diga que ele estaria de olho em jogadores específicos do elenco, como Cauli, Everton Ribeiro ou até jovens promessas ainda pouco conhecidas do grande público. Esse tipo de interesse externo costuma ser interpretado como uma espécie de selo de qualidade no meio esportivo, e os efeitos colaterais disso vão desde a valorização do elenco até o aumento da visibilidade internacional do clube. Ainda que não passe de rumor, o simples fato de ser cogitado por alguém da estatura de Ancelotti já representa uma vitória simbólica para o Bahia e para o futebol nordestino como um todo. Nos bastidores da CBF, o comentário de Ancelotti sobre o Bahia também não passou despercebido.
Há quem afirme que a entidade já teria iniciado um levantamento mais detalhado sobre clubes fora do eixo tradicional, buscando ampliar sua base de observação de atletas. Em um momento em que a seleção brasileira busca se renovar e reconquistar a confiança do torcedor, abrir espaço para nomes de regiões menos prestigiadas pode ser uma estratégia tanto política quanto esportiva. A possível convocação de jogadores do Bahia traria um novo frescor ao grupo e reforçaria a ideia de uma seleção mais democrática e representativa. Mesmo que nada tenha sido confirmado oficialmente, os burburinhos ganham força a cada dia. Em Salvador, os torcedores já sonham com o esquadrão sendo representado na Canarinho, enquanto comentaristas esportivos tentam decifrar as verdadeiras intenções por trás das palavras de Ancelotti. Será que há, de fato, um movimento para tornar o Bahia um celeiro de talentos para a seleção? Ou tudo não passa de uma jogada sutil para incentivar o desenvolvimento do futebol fora do eixo? O tempo dirá, mas o impacto das declarações é inegável. Em meio a tantos questionamentos, o que se pode afirmar com certeza é que o Bahia vive um momento de projeção inédita. A menção feita por Ancelotti, ainda que breve, teve o poder de sacudir o cenário esportivo nacional e colocar os holofotes sobre um clube que há décadas batalha para ser reconhecido entre os grandes do país. A repercussão internacional do comentário reafirma o poder de influência de figuras como Ancelotti e mostra como o futebol brasileiro ainda carrega uma carga simbólica que transcende fronteiras. Para o torcedor tricolor, cada notícia que surge é motivo de orgulho e expectativa, enquanto a diretoria observa com atenção os desdobramentos dessa possível aproximação. No final das contas, mesmo que tudo não passe de uma possibilidade remota, o fato de o Bahia ser discutido em mesas redondas europeias e capas de jornais estrangeiros já representa um marco. Afinal, em um esporte movido por narrativas, bastam algumas palavras para mudar a trajetória de um clube. E talvez, nas entrelinhas do discurso de Ancelotti, esteja o prenúncio de algo maior para o futebol nordestino e para o Esquadrão de Aço. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.